Teus olhos. A banda pode continuar. André, pode ficar aqui. Vamos fazer bagunça santa hoje. Deus, em nome de Jesus, Pai. Pode continuar essa parte, André, do teu. Oh, Deus, santo é teu santo nome, Pai. O poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua para sempre. Aleluia. Amém, Senhor. Deus preparou todas as canções, vinculado à palavra que Ele tinha para hoje. Que o reino é dele. O que Ele quer fazer na vida das nossas vidas, no MAP, é algo maravilhoso. Eu vejo pela fé uma transformação nunca vista antes nas nossas vidas. Desde que possamos crer realmente que Deus abre um caminho em meio ao mar, para que possamos passar. Foi assim que Deus trouxe uma palavra ao meu coração dias atrás, quando Del convidou para que eu trouxesse a palavra. E acabou que marcamos para 2 semanas para frente. E normalmente quando eu penso em preparar uma palavra, eu gosto de deixar mais para a véspera, para que fique mais próximo. Então foi num domingo que o Del falou comigo, e na segunda-feira no meu devocional eu estava lendo a palavra de Deus, e a palavra saltava da Bíblia, e ele falava: é isso que eu quero, essa transformação genuína. Pode se sentar. Hoje a banda pode ficar aqui. Fique em espírito de oração, prestando atenção. André, se o Espírito Santo falar para você entrar no meio, entra, eu paro e a gente vai junto. Não estava combinado, mas é por aí que Deus vai agindo. Quero contextualizar para você, nós vamos estudar a palavra de Deus no livro de João, capítulo 11 e 12. É a história sobre Lázaro. Então talvez hoje seja um pouquinho diferente, que a gente vai estudar a Bíblia. Contextualizando para você, Lázaro, irmão de Marta e Maria, morre, e Jesus vai e ressuscita ele. E uma coisa que Deus tem ministrado muito dentro da minha casa é que a nossa vida precisa apontar para Jesus. Tudo o que acontece em nossas vidas tem que apontar para Jesus. As canções hoje falaram sobre crer num Deus que transforma, que abre um caminho, que cria coisas aonde não existem, faz o milagre acontecer. Mas faço uma pergunta para você. Você tem visto esses milagres na sua vida? Você tem visto a transformação, o agir de Deus na sua vida realmente? Desde as pequenas coisas às grandes coisas? Você está realmente satisfeito com aquilo que Deus tem feito na sua vida? A palavra de Deus fala no livro de João, capítulo 11, a partir do verso 38. A gente vai começar de trás para frente. Mais ou menos como se a gente fosse num grande almoço, num grande jantar, e a gente vai começar pela sobremesa. Aquela parte bem esperada, né? E a partir do versículo 38 diz assim: Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro.
Era uma gruta com pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, irmão de Lázaro: Senhor, ele já cheira mal, pois faz 4 dias. Disse Jesus: não lhes falei que se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouviste, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas, deixe-lhe ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião no sinédrio. E o que estão fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Pulando agora para João 12, a partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali preparavam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu da fragrância de perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, o que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar com os pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixem-a em paz, que o guarde para o dia do seu sepultamento, pois os pobres vocês terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, a Tua palavra diz, Senhor Deus, em Mateus capítulo 7, Pai, qual dentre vós é o homem, para que seu filho, se lhe pedir pão, Senhor Deus, vai ser dado uma pedra, Pai, ou se lhe pedir um peixe, Senhor Deus, vai ser dado uma serpente. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas a nós. Senhor, nós oramos a Tua palavra, Senhor. Nós cremos que o Senhor é um Pai perfeito. É o verdadeiro símbolo de um Pai, que se importa, Senhor Deus, com as pequeninas coisas de nossas vidas, Senhor Deus. Senhor, nós sabemos o nosso chamado, Pai. O Senhor nos designou para uma grande comissão, Senhor Deus, de ir e pregar o Evangelho, Senhor Deus. Nós devemos levar a mensagem da cruz, Pai, para as pessoas, ao arrependimento, Senhor, a confissão, Senhor Deus, dos pecados, Pai, e a reconhecer que o Senhor é o único Cristo que pode levar a Deus, Pai. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor foi transpassado, Senhor Deus, e por causa das nossas transgressões, Pai, o Senhor foi esmagado, Senhor. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, Senhor Deus, nós fomos curados, Pai. Nós temos livre acesso, Senhor Deus, a ser curado, Senhor Deus, a ser tocado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Oh Senhor, o salmista diz no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Pai. Ah Senhor, que poder é esse, Senhor Deus, que antes mesmo que a palavra venha à minha boca, o Senhor já conhece. O Senhor esquadrinha os nossos pensamentos, Pai.
O Senhor sabe se falamos da boca para fora, Senhor Deus, ou falamos verdadeiramente, Senhor. O seu poder é maravilhoso, Pai. O seu poder é maravilhoso, Pai. E nós lhe pedimos, vem nessa manhã. Continua agindo em nossas vidas, Pai. Continua agindo em nossas vidas, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço desde já, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Precisamos apontar para Jesus, porque tudo que acontece em nossas vidas, tudo que acontece nas nossas vidas, vai dizer para pessoas quem é esse Jesus. Então, quando algo maravilhoso acontece na sua vida, ela tem que estar apontando para Jesus. Nós vamos estudar essa passagem de Lázaro, que foi exatamente o que o Espírito Santo foi falando comigo. E voltando à história inicial de Lázaro, começa em João 11:45 ao 40, diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes, os fariseus, convocaram uma reunião no sinédrio. O que estão fazendo? Perguntaram ele. Aí está o homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão neles. Os milagres de Jesus vão apontar para Jesus. Então Deus, Ele quer fazer milagre nas nossas vidas. Sabe, as pessoas vão conhecer Jesus muitas vezes por algo que acontece na sua vida. Sabe, dentro da nossa casa, muitas vezes somos rotulados nas nossas famílias, principalmente nas nossas famílias, somos rotulados. Mas quando há uma transformação na sua vida, as pessoas falam, cara, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu com essa pessoa? Que transformação foi essa? Porque quando há uma transformação genuína nas nossas vidas, as pessoas vão se questionar sobre isso. E o inimigo, ele precisa reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas. Se ele não estiver reconhecendo, se ele não estiver incomodado conosco, então quer dizer que Deus não está agindo profundamente. Foi assim que aconteceu com Lázaro. No trecho de João 12, 5 a 6, ele segue dizendo: porque este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava com os pobres, mas porque ele era ladrão. As nossas atitudes vão mexer com pessoas. E as pessoas vão tentar tirar o foco da gente de Jesus. Era mais ou menos isso que aconteceu nesse trecho. E às vezes esse ataque começa principalmente nas nossas mentes. Você dizendo para você mesmo, eu não sou merecedor de um milagre de Deus. Eu não sou merecedor de uma transformação de Deus na minha vida. E piora a situação quando as pessoas próximas da gente começam a falar e tentar tirar o foco daquela situação que você precisa. Como o André falou, a semana foi difícil, as semanas são difíceis, mas Deus intervém e Ele pode transformar. Ele pode transformar as semanas, os dias. Mais adiante, no versículo 9 e 11, ainda do capítulo 12, diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa deles, muitos passaram a crer em Jesus. Quantas pessoas estão crendo em Jesus através da sua vida? Quantas pessoas estão se achegando a Deus por causa da sua vida? Pelo que está acontecendo na sua vida? Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Não há mais tempo. A palavra de Deus fala que nos fins dos tempos haveria o quê? Os tempos seriam abreviados. Parece que a gente pisca, já passou uma semana. Daqui a pouco já vai começar a colocar a árvore de Natal aí, a gente já está chegando já para o final do ano. O tempo está correndo, rumores de guerras aparecem, guerras começam.
E nós precisamos ser o milagre que Deus quer usar para tocar muitas outras vidas. É isso que Deus deseja. Quando a palavra de Deus fala ali em João 11, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença, foi quando Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava muito doente. Jesus fala assim, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Muitas vezes você está passando por um problema, algo que você fala, meu Deus, o que é isso? É um problema financeiro, é um problema na saúde. Eu não sei qual o problema que você de repente está enfrentando, quais são as dificuldades. Mas o que Jesus fala, isso não acabará em morte. Isso é um propósito, há um propósito atrás disso. Há um propósito, há um para quê. A gente sempre fala, para quê é futuro. O para quê que serve isso? Se eu ficar perguntando o porquê, Deus, por que eu passo por esse problema? Por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Por que eu estou sofrendo dessa forma? O Deus sempre fala de um neuropsiquiatra que viveu os horrores da guerra. E ele falava lá no campo de concentração, quem tem um para quê, enfrenta o qualquer como. É basicamente isso que Deus fala. Mas a Bíblia segue dizendo assim, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus estava a cerca de acho que uns 3 quilômetros mais ou menos. Ele poderia ter ido, mas ele ficou. Sabe o que é isso? As ações de Jesus são sempre intencionais. Ele sabia que ele poderia ter ido lá imediatamente e livrado do problema Lázaro, mas ele ficou. Não nos cabe ficar questionando por que Jesus não vem agora, imediatamente. Há um para quê. Há um objetivo de Deus maior. A palavra de Deus fala em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e insondáveis que você não sabe. Talvez o problema que você esteja passando, você precisa clamar a Deus. Para que é isso, Senhor? Para que é isso? Não o porquê, porque eu estou passando. É para quê? É aonde? Onde vai chegar? Como essa situação que está passando na minha vida vai apontar para Jesus, para muitas outras pessoas se achegarem a Ti. Seguindo adiante, pulando alguns versículos, no versículo 9 diz assim, Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando andas de noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus é a nossa luz. E nós precisamos confiar nele. Nós precisamos confiar que ele é a luz do mundo. João 8,12 diz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós precisamos estudar a palavra de Deus para que nós possamos entender o que está acontecendo segundo a luz de Jesus. Muitas vezes nós estamos no meio do furacão e a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas nós podemos pedir, Deus, para quê? E se você tiver a certeza de que é para apontar para Jesus, talvez Ele não vai nem te responder. Mas nós temos que ter confiança plena que Deus tem algo maravilhoso. Só que o engraçado é que os discípulos, quando Jesus fala para os discípulos que Lázaro havia dormido, eles não entenderam muito bem. E aí Jesus ele precisa ser mais explícito, dizendo, ele morreu. Ele morreu. Mas isso é para que vocês creiam em mim. Jesus tinha um plano muito maior. Jesus tinha um plano muito maior. No versículo 15, Jesus fala bem assim, é para o bem de vocês. Aqui é Jesus falando com os discípulos. É para o bem de vocês. Estou contente por não ter estado lá, onde Lázaro morreu. Para que vocês creiam. Para que vocês creiam no que vai acontecer. As ações de Deus não são lineares.
Muitas vezes a gente acha que nós vamos orar e Deus vai nos livrar do problema. Muitas vezes Deus vai nos livrar no meio do furacão, no meio do problema, para que a nossa fé possa ser fortalecida e principalmente para que nós possamos apontar para Jesus, para que a nossa vida aponte para Jesus. Eu e a Paty oramos sempre em casa que nós queremos ser uma ferramenta na caixa de ferramenta de Deus. Essa é a nossa oração. Para que no momento certo que o Senhor precise consertar algo na vida de alguém, Ele possa abrir a caixa de ferramenta e escolher a gente. E Ele pega o martelo, vai na vida de alguém e martela. Tem horas que Ele vai abrir e vai pegar o serrote, Ele vai pegar o André. E Ele vai vir e vai trabalhar na vida de alguém. Tem horas que Ele vai abrir e vai pegar uma chave de fenda, um Melk. Vai lá e trabalha na vida. E o mais importante é nós ficarmos felizes por sermos usados por Deus. Mas quando a obra termina na vida das pessoas, as ferramentas voltam para a caixa. Ou você já viu alguma construção aqui, ó, colocamos o ar-condicionado, olha que maravilha. Cadê o quadro com o martelo, com o serrote, com a parafusadeira? Cadê? Não tem. Essas são ferramentas, somos nós. A glória tem que ficar para Jesus. A glória tem que ficar para Jesus. Ele é o autor de toda essa obra maravilhosa. O que nós precisamos é dizer: Senhor, usa-me, Senhor. Mas a questão é que nem sempre o usar de Deus são coisas boas. Às vezes vem doença, às vezes vem problema financeiro, problemas na empresa. A questão é, eu estou disposto realmente a levantar a mão e dizer: Senhor, me usa? Crendo que Ele pode usar de formas que talvez vai doer para nós, mas o mais importante, que a nossa vida vai apontar para Jesus Cristo, para que outras pessoas conheçam. Saiba que quando você decidir levantar a mão, haverão Tomés. No versículo 16, tem a intervenção de Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele? Sabe, às vezes você está passando por algum problema, como a história de Jó. Você está passando por algum problema e vai ter pessoas do seu lado tentando te tirar o foco de Jesus. Não, isso aqui é para a morte. Será que a gente vai ajudar essa pessoa? É para morrer, é para atrapalhar a nossa vida financeira, ajudar o irmão que está precisando. Não, agora não, porque vai atrapalhar a nossa vida financeira. Às vezes isso é o cônjuge, né? A gente de repente está jogando como em times opostos. Então você precisa ter esse entendimento. E mais adiante, vem a passagem onde Jesus conversa com Marta, a partir do versículo 21. Preste bem atenção. Quando Jesus, ele chega, ele volta para onde Lázaro estava morto. Marta vem ao encontro dele. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Quantas vezes a gente faz essa oração? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha passado por esse problema financeiro. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não tinha passado por essa doença, eu não tinha adquirido essa doença. Mas o próprio Jesus vai e fala para ela. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E a mesma Marta que disse assim antes: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Olha o que ela fala assim que Jesus diz: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Então, muitas vezes nós estamos falando, como o André cantou aqui, eu falo para o mar se abrir. Será que eu creio que o mar vai se abrir mesmo? Ou estou falando da boca para fora? Eu falo de uma cura. Será que eu creio mesmo na cura? Ou eu falo da boca para fora? Será que as nossas palavras estão apontando para Jesus? Aliás, as nossas palavras geralmente apontam para Jesus. Agora, será que aquilo que está acontecendo na nossa vida está apontando para Jesus?
E é nas mínimas coisas. Porque como eu orei no início, se nós que somos pais maus, porque nós falhamos, eu falho com os meus filhos, mas ainda assim eu quero dar coisas boas para eles. Quem dirá o nosso Pai Celestial, que é o Pai perfeito, Ele quer te atender em todas as coisas. Eu confesso que a área de cura ainda não é meu forte, e essa é a minha maior oração, para que Deus possa, usar, porque em meio às coisas boas dessa vida, como a gente conversa bastante, né, Del? Cara, você está sossegado, você está tranquilo, você tem um bom plano de saúde, você tem dinheiro, você paga um médico. Mas e aí, falar que eu creio num Deus que cura, que transforma, e Deus, Ele se importa com as pequenas coisas. Eu lembro que no próprio dia que o Del me chamou, vou usar o Del agora aqui, porque eu preciso dar esse testemunho para ele. É legal, Del, você vai gostar. O Del, a gente estava falando e ele tinha me perguntado sobre alguns projetos que a gente está fazendo, e eu contei para ele alguns testemunhos de cura, e ele falou assim, eu não sou muito assim de orar para Deus curar dor de cabeça. Eu acho que isso daí é muito basiquinho para a gente terceirizar para Deus, né? Eu confesso que quando você falou, eu parei e pensei naquilo, falei, cara, é verdade, né? Falei, terceirizar dor de cabeça, né? Uma coisa tão pequena, né? Mas aquilo me marcou. Eu não sei porquê. E eu fui para casa. Aí você convidou eu para pregar e na segunda eu comecei a falar. E Deus começou a falar sobre cura. Cura na alma. Cura física. E há tempos vinha crescendo uma verruga no meu nariz aqui. Estava parecendo já o filmezinho da bruxa, assim, sabe? Aquela verruguinha assim. E estava me incomodando. Porque com o trabalho por videoconferência, lives, etc., já estava aparecendo e não estava aparecendo uma coisa muito legal, né? E às vezes até confundia, né? Confundia que era alguma coisa que eu não limpei meu nariz direito, estava ali. E aquilo estava me incomodando. E eu ouvi uma pregação de um pastor que ele falou que ele precisava exercitar a fé dele. E um dia ele resolveu começar a orar para as verrugas do dedo dele cair. Eu falei, bom Deus, se o Senhor fez com ele, e se agora eu estou entre a cruz e a espada, né, que talvez acho que não deva terceirizar a oração de dor de cabeça. Aí veio essa palavra que Deus é o nosso Pai, que Ele se importa com cada detalhezinho. Eu falei, tudo bem, eu vou marcar a médica, né, a dermatologista. Marcamos a dermatologista e os dias foram passando e parece que aquela verruga começou a chamar a minha atenção mais ainda. Eu falei bem assim, tá ok, vamos exercitar. Falei, em nome de Jesus, sai daqui e vai para o mar de esquecimento. Bom, não saiu. No outro dia, eu falei, vamos de novo. E assim eu fui exercitando minha fé. Até que esses dias eu deitei do lado da Pati, falei, Pati, olha aqui. Ela, o que você fez? Eu falei, eu orei. Ela, meu Deus, Clé, tá lisinho. Eu falei, tá. Eu falei, agora vamos. E a dermatologista, falei, vamos lá que eu vou perguntar para ela. E a gente foi nessa sexta-feira. Por coincidências, Deus permite essas coisas. Então, sexta-feira agora eu fui na dermatologista, falei para ela que tinha, retrocedeu. Dela, não, então não era uma verruga tal. Eu falei, não, era assim, assado, assim. Descrevi para ela, dela, não, então o que você fez? Primeiro eu perguntei qual é a possibilidade. Ela falou, nenhuma, não existe verruga voltar. E aí eu fiquei esperando a pergunta. E ela me perguntou, o que você fez? Eu falei, eu coloquei o dedo e orei. Ela, hã? Eu orei. Pedi para Deus tirar porque estava me incomodando. Daí ela parou, fez uma... A Paty ficou só esperando, né, a próxima. Falei, eu orei e sumiu. Eu mostrei para minha esposa, nem minha esposa acreditava, meu filho também não acreditava. Gente, eu tenho visto milagres em outras vidas e falei, Deus, eu quero começar a ver milagres. São nas pequenas coisas que Deus se importa com a gente. É nas pequenas coisas. Está te incomodando? Incomoda Ele também. Incomoda Ele também.
Se eu presenciei um Deus que curou a minha esposa de um tumor nível 2, são 3 níveis, no útero, ela não podia ter filho. E sabe qual é o problema nosso, cristãos? Aqui no Brasil, na nossa cultura, aqui no MAP, é que na época ela cantava no coral e eu era músico. E veio um pastor e ele começou a falar sobre cura. E aí a Paty estava com cirurgia marcada. Então, como a gente é do louvor, como a gente está na liderança, a gente acha que daí Deus não precisa curar. A gente vai para os médicos, está tudo certo. E ele começou a falar, olha, Deus está me mostrando uma mulher, problema no útero, assim, assado. Era um americano, foi uma passagem não agendada na nossa igreja. Foi assim, surgiu no dia. E aí a gente ali, e só um pastor da nossa igreja conhecia a história da Paty. E ele falava, Paty, vai lá, Paty, vai lá. Dela, não, está tudo certo, a cirurgia já está marcada, tal. Enfim, sei que ela conseguiu protelar ali alguns minutos que pareciam eternidade. E quando ele estava para encerrar, ela levantou e foi. Ela falou, quer saber de uma coisa? Eu vou. E quando ele orou, ele falou, BC, é você mesmo. Deus já tinha mostrado. Ele orou, ele falou, volte, faça os seus exames. Deus te curou. Naquela mesma noite, ela foi para casa e ao tomar banho, ela percebeu algo negro saindo. E naquela semana nós voltamos ao médico. E a médica não queria refazer. E ela, como paciente, com direito, pediu para fazer. Aí a médica foi procurar. Nós temos o laudo em casa que ela teve que bater foto do útero da Paty de tão perfeito que estava. E imediatamente a gente engravidou do Lucas. Esse é o Deus que a gente serve. Isso serve para apontar para Jesus. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus. Oh Deus, Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Sabe, irmãos, coisas que eu tenho sentido de Deus é que a gente tem domesticado problemas e doenças. E é isso que Deus determina, para de domesticar coisa ruim. Você tem direito. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Essa foi a convicção que eu senti de Deus, uma transformação genuína para nós, aqui no MAP. Sabe que Deus quer realmente entrar e transformar. A minha maior preocupação de vir aqui falar a palavra de Deus é se eu vou estar preocupado em falar bonitinho, falar... Deus não quer isso. Ele quer que a gente pare de viver essa vida de aparência, a vida de tentar fazer tudo bonitinho. Não, Ele quer uma vida de entrega, uma vida de intimidade com Ele, para que a gente possa apontar a nossa vida para Jesus. Ou a gente aponta a nossa vida para Jesus, ou a gente está sendo medíocre. E eu sei que o Espírito Santo já está falando com algumas pessoas aqui. E é isso que eu quero te dizer. Chega, basta. Basta de domesticar problema. Seja ele de ordem financeira, seja ele de ordem na saúde. Chega, o que você tem falado, você fala, tadinha, minha doencinha, minha não sei o que. Para de falar isso. Fala de Deus. Eu creio no meu Redentor, Ele morreu na cruz do Calvário. Sabe? Sonhar pequeno e sonhar grande gasta o mesmo tempo, então sonha grande. Falar de problema, falar de coisa bênção, gasta o mesmo tempo, fala da coisa de bênção. É isso que Deus quer para as nossas vidas, que a gente aponte para Jesus. Sabe, Deus não quer que você tenha uma vida de sofrimento, Ele não quer. Mas também há uma conversa entre Jesus e seus discípulos, que os discípulos tentaram expulsar alguns demônios, e eles não conseguiram, aí foram para Jesus, e Jesus falou, cara, tem alguns que é com muita oração e jejum, então tem alguns que é mais complexo, tudo bem, só que nós somos um corpo, você pode compartilhar e a gente pode orar, a gente pode jejuar, é isso que a gente precisa, se juntar para que haja transformação no corpo, porque isso vai atrair pessoas. Muitos vinham para Jesus por causa de Lázaro.
Pessoas queriam matar Lázaro, porque através da vida dele, ele era o testemunho vivo, estava apontando para Jesus. Você está apontando para Jesus? Se faça essa pergunta. Você está apontando para Jesus? A nossa ação é no natural, mas a de Deus é no sobrenatural. A de Deus é no sobrenatural. Eu vou te dar algumas razões para você ter certeza disso que eu estou falando. Mateus 7, versículos 7 e 8. Depois você pega na gravação todas essas passagens. Ou se precisar, pede, eu mando. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhes-á. Salmos 2:8, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Se um Deus pode te dar a terra como herança, Ele não vai te dar uma cura? Ele não vai te livrar de um problema financeiro? Ele não vai te livrar de, uma tormenta, alguma coisa? Jeremias 29:13, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Olha para a pessoa do seu lado. Fala para ele. Nada. Gente, nada. Fala nada, André. Nada é impossível para Deus. Nada. Então, quando a pessoa que estiver do seu lado ou próximo de você vier com alguma coisa doméstica, você vira e fala assim: nada é impossível para Deus. Beleza? Eu assumo um compromisso com você, meu querido. Eu assumo um compromisso. O dia que você chegar perto de mim e você começar a falar de alguma coisa doméstica, eu vou virar para você e vou falar: nada é impossível para Deus. Não me ache rude, por favor. É com amor, para desenvolver a sua fé. Gênesis 18, 13 e 14, versículos 13 e 14. Mas o Senhor disse a Abraão, por causa que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Aí Deus vai lá e fala: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Vamos fazer assim, 2-2. Um fala a primeira frase e o segundo fala o segundo versículo. Vai lá, o primeiro olha para o do lado, eu olho para a parte que está sozinha. Então eu falo primeiro. A gente vai ser a passagem de Sara. Existe alguma coisa impossível para Deus? Um fala para o outro. E o outro agora responde a passagem de Lucas. Nada é impossível para Deus. Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Mateus 19, 26, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Romanos 8, 32, Ele não negou para nós o seu próprio Filho, dessa forma não nos negará absolutamente nada, nem dor de cabeça, Del, nem birruga, nem dor de cabeça, absolutamente nada que tivermos necessidade. É claro, eu estou brincando aqui com o Del, porque existem às vezes coisas banais, sabe? A gente vai lá, por descuido, a gente resolve pegar em alguma coisa quente, aí eu vou falar para Deus? Não, você vai arcar com suas consequências. Quebrou o dedo? Vai lá, vai ter que consertar alguma coisa. Mas existem coisas que a gente precisa ter a certeza, Deus não nos negará absolutamente nada. Nada do que tivermos necessidade. Feche teus olhos. Time do louvor, pode vir. Eu havia pedido uma canção, Senhor, Tu me sondas, mas eu queria que vocês cantassem aquela outra canção, de abrir o caminho. Pode vir o time inteiro. Acho que Deus preparou aquele louvor de uma forma especial.
se você tem algo para apresentar para Deus, e talvez lhe falte fé, que você possa apresentar para Deus. Se você tem uma enfermidade que te acompanha, se há um problema nas finanças, se o médico diz que é de um jeito, se os economistas falam que é de outro jeito, não importa. Deus está aqui para tocar na sua vida e transformar. E eu sei que no MAP nós temos pessoas de melhor idade, e aqui vai um recadinho para os da melhor idade. Assim como Sara não acreditou, acredite, não há nada impossível para Deus. Não é tarde demais. Sabe por que não é tarde demais? Porque vocês estão na melhor idade da terra. Porque nós vamos para o céu, é uma eternidade. Ou seja, vocês são jovenzinhos, nós somos tudo bebê, gente. Nós somos bebê, o tamanho da eternidade é muito grande. Então dá tempo de Deus usar cada um de vocês. Cada um de nós como sermos cartas vivas. Então se você sentiu, se você sente que tem algo que Deus precisa transformar a sua vida, eu te desafio, venha ao altar, vamos orar juntos, vamos pedir para que Deus libere. Você não vai precisar falar absolutamente nada, se é de ordem física, se é de ordem espiritual, se é um ataque na mente, se é financeiro, venha à frente, apresente para Deus aquilo que você realmente precisa. Talvez você vai orar para Deus dizendo: Deus, eu preciso acreditar, Senhor. Eu preciso acreditar no Senhor, que o Senhor pode transformar. queira apresentar diante do Senhor, vem aqui à frente. É o seu passo de fé. É o seu passo de fé para Deus transformar.
Você não precisa expor absolutamente nada. Essa é a oração que o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Tarde. O Senhor olha o seu coração. Assim como Ele respondeu a grandes homens de Deus, mesmo a uma idade mais avançada. Basta um de repente do Senhor, e eu declaro de repente o Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Maravilhosa da sua vida. Aquele que acalma o vento, sim, Senhor. Aquele que aquieta o mar, apresente ao Senhor que agora. Tira a força do fogo, apresente ao faz Senhor. O leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Ele vai derrubar as muralhas da sua vida. Mãe de filhos. Hoje o mar vai se abrir. É o mesmo que bradar do alto, sou contigo. Deus, em nome de Jesus, eu declaro agora, Senhor, abre os céus, Pai amado. Espírito Santo de Deus, abre os céus agora e derrama, Senhor Deus, sobre a vida de cada irmão aqui, Senhor Deus, a sua necessidade, Pai. Eu declaro cura, Senhor Deus, cura no físico, Pai. Nós experimentaremos o melhor dessa terra, Senhor Deus. Nós vamos experimentar a cura física, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós vamos experimentar a cura, a libertação, Senhor Deus. Pai, toca na mente de cada um, Senhor Deus, que precisa, Senhor Deus, quebrar os seus paradigmas, Pai. Crer em Ti, Senhor Deus. O Senhor é o Deus do sobrenatural, Pai. O Senhor é o Deus do sobrenatural, Pai. Senhor, problemas financeiros, ó Pai, limitações financeiras no seu trabalho, na empresa, Pai, quebra em nome de Jesus. Abre as comportas dos céus, Pai. Abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro que cada um que está aqui apontará para Jesus através de curas, de libertações, Pai amado, de bênçãos financeiras, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Até mesmo aqueles que estão assistindo hoje pela internet, ou que vão assistir futuramente, a sua palavra vai permear, vai avançar e vai tocar, e vai transformar vidas. Em nome de Jesus. Que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto. Deus já fez. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus já tem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape do Aleluia. Olhe para mim, já vamos encerrar. Eu declaro em nome de Jesus que você vai apontar para Jesus. Aquilo que vai acontecer na sua vida vai apontar para Jesus. Eu bato no peito assim e digo: Deus, eu sou um inconformado. Eu quero ser cartas vivas que aponte para o Senhor.
E eu declaro que você vai ser isso. Nós precisamos transformar. O Del é o meu maior motivador, é um amigão que fala: Cleverson, sal fora do saleiro. Não é para estar aqui dentro, é lá fora. As pessoas têm que conhecer aquilo que Deus fez na nossa vida, que transformou a nossa vida. E a pessoa nem vai precisar perguntar para você se é de alguma igreja. Não, ele vai falar assim: aonde você vai? Aonde você vai? Eu quero colar em você. Oh, podemos passear junto no domingo? Lógico que ele quer passear com você no domingo, porque ele sabe que você vai em algum lugar que transformou sua vida. Deixa a sua vida ser um exemplo vivo daquilo que Jesus quer. E obras maiores nós vamos fazer. Foi o que ele disse: nós faríamos obras maiores. Se você não está fazendo, começa a pedir: Deus, cadê essas obras maiores? Eu quero ser obras maiores. Vamos acelerar, o MAP vai ser pequeno para o tanto de gente que vai vir pela sua vida. Como Lázaro, você e eu seremos Lázaro, vão vir aqui por causa da gente. E aqui vão conhecer Jesus. A gente aponta para Jesus, a glória não é para nós, mas eles vão vir por causa da gente. Fala assim: eu serei como Lázaro. Eu serei como Lázaro. Em nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus, pelo que Ele fez e vai fazer na sua vida.